Hoje a gente vai falar de um assunto que muita gente da esquerda fala. Teorias da conspiração e o que existe de verdade nelas. Vou começar, gente, por um vídeo que eu gravei ontem no Meteoro Brasil, porque no final de semana eu entrevistei a senadora Soraya Tronic e eu queria trazer para vocês algumas questões bastante curiosas a respeito do presidente Lula e do plano para assassiná-lo. Vamos ver um trechinho aqui desse corte. Vamos lá. Relatora da CPI das Bets, deu uma entrevista reveladora ao Diário do Centro do Mundo, DCM, após a operação da Polícia Federal que prendeu golpistas que queriam eliminar Lula, Alexandre de Moraes e Alckmin. Vamos conversar aqui um pouquinho com o Pedro Zambarda, que ele vai nos contar aí alguns dos detalhes dessa entrevista, agora no Plantão do Meteoro. Pedro, a Soraya Tronic é uma senadora aí que realmente cada vez que ela começa a falar, a gente já se surpreende com as revelações. E você conversou com ela? A gente conversou com ela lá no DCM e eu tava querendo muito conversar com ela faz tempo por conta da CPI das Bets, né? A assessoria de comunicação dela tava me mandando as informações. Eles convocaram, Sofia, Jojo Todinho, a Deolane, a galera toda lá para discutir a respeito, e ela falou que tá passando, eu tenho até uma nota rápida no Drops, baseado nessa entrevista do DCM mesmo, que ela falou que tá andando com seguranças e que ela chama essa galera das apostas de crime organizado, tá, Sofia? Tá um negócio assim, barra pesada, mas ela quer ir com essa história até o final. A Soraya Tronic tem uma ambição pessoal que, assim, ela quer virar presidenta do Senado, seria a primeira mulher presidente de uma casa com o porte do Senado, que aceita, enfim, que o pessoal tem mandatos também alongados, só que ela vai encarar uma máquina, que é do Davi Alcolumbre, é muito difícil que ela realmente vença o Davi. E aí ela falou algumas coisas, né, Sofia? Ela foi apoiadora do Bolsonaro até pouco tempo atrás, né? Até, acho que praticamente ali, quando ela chama o padre Kelmon de candidato padre, ali é que eu acho que começa a mudança dela até virar para um campo mais de centro-direita, talvez mais centro. Ela disse que tem um bom relacionamento com o Lula, tem um bom relacionamento com o Haddad, mas ela ainda se define como uma pessoa de direita. Inclusive, ela faz elogios ao Haddad como ministro liberal, não como ministro de esquerda, viu? PT, fica esperto aí que ela está sendo muito elogiada. Então, ela falou umas coisas interessantes sobre a tentativa de assassinato do Lula, do Alckmin e do Xandão. E aí ela fala, Sofia, de duas coisas. Ela estava no avião do Lula na Cidade do México, quando eles foram para a posse da Cláudia Sheinbaum, a nova presidenta do México, que é de esquerda. E ela estava naquele lance que o avião teve uma falha técnica, e ele ficou 4 horas e meia no ar, até zerar o combustível, e ela relatou qual foi a sensação do presidente. E aí eu perguntei para ela, eu falei, senadora, se tentaram matar o Alexandre na bala, se tentaram envenenar o Lula e o Alckmin, será que não tentaram sabotar o avião? Será que o Bebiano morreu mesmo só infartado do jeito que a gente soube? E aí eu fiz essas perguntas para ela falou muito bastidor ali, interessante, mas acho que seria legal a gente trazer e depois comentar. Vamos lá. Que é uma live só, é legal, dá para mostrar de diferentes pontos. Vocês vão ver duplicado na tela, tá, gente? Ele ficou bem nervoso mesmo, claro, com toda a razão. Ficou bravo, com toda a razão. E, nós estamos, né, na mão, alguém pilota o país. Eu gosto de ver alguém responsável ali, o mínimo, que tenha mãos firmes. Ali naquela hora, eu vi que nesse aspecto, conheci mais de perto, afinal de contas, comemos 1 quilo de sal ali, juntos, né, e vivemos um momento difícil. Eu gostei da postura dele em relação ao fato. Ainda falou pra gente, vocês vão ter que para mim, para Tereza, as duas parlamentares, Tereza, vocês vão precisar me ajudar, e Soraya, a gente vai ter que romper o teto de gastos para certas coisas que nós não temos no orçamento, mas nós não podemos ficar vulneráveis dessa forma, né? Então, eu achei muito responsável, mas algumas brincadeiras realmente
aconteceram. E aí nós fizemos a refeição e teve outra brincadeira dele. Ele pegou o telefone não estava funcionando mesmo, ele ligou, Papa Francisco? O Lula. Papa Francisco, eu quero pedir aí para o senhor rezar um terço, uma coisa assim. Então, volta e meia, ele tinha rompantes de né? Bom humor. Que é totalmente normal e eu gostei de ver. Eu gostei de ver. A hora que ele estava tomando atitudes de um estadista, tá? Ele ali tomou e foi. Eu fiquei confortável, eu me senti segura, apesar de já estar mandando as senhas para o meu marido, para o meu filho, de tudo e avisando das coisas. Verdade. Nossa. Eu costumo não ter medo de avião. Eu falei para vocês. E o meu marido, chegou uma hora que ele começou a ficar preocupado, porque eu ainda conseguia me comunicar, eu oscilava muito a internet. Aí ele perguntava, mas eu não sei o quê, e não sei o quê, Soraya é um procedimento comum, não pode alijar, vai ter que gastar. Aí eu falava com ele, eu falei, nós vamos voar 2 horas com o motor reduzido. Ele falou, é melhor, porque vai gastar mais rápido. Aí ele falou, eu ouvi dizer aqui que foi um pássaro. Aí ele que me deu a notícia, eu falei, acho que não. Então assim, o Thiago, lembrando aqui, não esquecemos do acidente do Teori Zavascki, né? Olha, a gente pensou que aquilo pudesse ter sido encomendado. Tá? Não vou negar não, viu? Não vou negar mesmo. E aí, fatos, a gente tenta rir, né? Uma tia minha que odeia o presidente Lula ligou para o meu marido e falou, é verdade que a Soraya está no avião? Ele é verdade, ela está lá. Mas o que ela está fazendo lá? Falou para minha tia, ele falou assim, tia, a Soraya está trabalhando. Seja qual for o presidente, a Soraya está trabalhando. Ela não foi passear com o presidente Lula e tal. Ela trabalha. Ela foi, né? E aí ela falou, ela é muito católica. Eu vou rezar para a Soraya, mas eu não vou rezar para o Lula. Ela falou, meu marido, acho bom a senhora começar a rezar para todo mundo. Né? Ai, sua sobrinha não vai salvar. Ai, mas eu me nego. Eu falei assim, é melhor a senhora rezar, porque a senhora não pode achar que a Soraya vai se salvar sozinha ali. Bom dia, Merri. Tá todo mundo ajoelhado aqui, a Sara ajoelha e vai rezar para todo mundo. A metáfora aquela do estamos todos no mesmo barco, nesse caso é esse, era né? Literal. No avião, né? Então, gente, para trazer só um pouco de leveza num momento de grande tensão, que a gente não gosta de passar por isso, mas a gente precisa externar para que as pessoas entendam que é sério. Muito sério. Não, é sério demais. A gente tem que levar o nosso país a sério. A gente tem que levar o nosso trabalho a sério. A gente não pode ter parlamentar que vive de lacração. Nunca vi trabalhar, nunca vi discutir. Não discutem problemas do Brasil. Passam o dia inteiro xingando um ao outro. E tem que ficar lacrando e fazendo lacrar. Que Sofia, é isso? pode parar nesse momento. Ela deu muitos detalhes. Você viu que ninguém sabe exatamente o que aconteceu com o avião. Ele podia ter todo mundo morrido. E assim, e ela fala, o caso do Bebiano foi muito estranho, foi um infarto fulminante de um cara que estava bem de saúde e que falou do autogolpe do Bolsonaro no Roda Viva. Tem muita coisa que aconteceu nesses últimos anos que, assim, com essas ameaças de assassinato, a gente vai ter que olhar de novo. Sim, sim, e é uma coisa que, assim, pode ser, sei lá, teoria da conspiração? Pode. Como pode não ser? É esse que é o grande problema, né? É uma coisa que eu volto e meio digo, as pessoas às vezes ficam bravas quando eu falo isso, mas, gente, o maior problema das teorias da conspiração é que algumas delas são reais. Sim, sim. É esse o problema. Algumas conspirações são reais. E aí é que tá, a gente tá se a gente tivesse num momento de normalidade, digamos assim, alguém vir levantar essa questão, ai meu Deus, sabotaram um avião, envenenaram o cara, se a gente tivesse num momento de normalidade, a gente poderia descartar e dizer, não, os caras imprimiram um plano para assassinar no Planalto! No aí Planalto! É que tá.
Aí é que tá. A gente sabe que eles estavam tentando, a gente sabe que eles pensaram em usar veneno para fazer parecer um, aspas, colapso orgânico. Então, E não é vamos parar. maluquice. Vamos tirar o Lula do foco. Vamos tirar o Lula do foco. Aconteceu há 2 anos atrás, faz um tempo. Nesse mês, e não é um lobo solitário, um cara se explodiu em Brasília no nosso último dia de plantão. Nesse mês, tipo, as coisas não pararam, gente. As coisas não pararam, não para no 8 de janeiro. Isso vai continuando, isso é estimulado. E é estimulado por uma história até que a gente estava falando no outro corte. O Bolsonaro ainda tem espaço na mídia. Espaço de destaque. Ele não foi limado, ele ainda é, ele tem voto. Esse cara tem voto. É muito maluco isso, gente, porque é uma senadora que viu tudo acontecer, que apoiou o Jair Bolsonaro e tá falando, olha, eu tava no avião do Lula e eu não sei o que aconteceu. Não sei exatamente o que aconteceu. Dizem que foi um pássaro que deu aquele erro mecânico. E essa morte do Bebiano, né, Sofia? Exato. E não vamos que não esquecer. impediria? Exato. E não vamos esquecer que, como parte do plano de golpe, na noite Obrigado, do Creuza, Natal querida. de 2022, tentaram, não conseguiram, mas tentaram explodir um caminhão-tanque em um aeroporto. Vamos lembrar disso. E só não conseguiram, foi por sorte, né? Azar deles, sorte para o resto do país, né? Cara, é um negócio que você para pra pensar, é muita loucura, gente, é muita doideira. Eu não sei nem como qualificar direito essas coisas. Tem outro trecho que acho que ela fala mais um pouco a respeito do avião, se você pudesse só rodar. Esse foi o meu corte lá no Meteoro Brasil, gente. Eu queria começar hoje a nossa live falando a respeito dessas teorias da conspiração, entre muitas aspas. E teve um assunto que eu tratei menos lá que eu queria tratar para vocês. Toda vez que surge todas essas histórias mal explicadas, ressuscitam uma que eu acho que para mim tá claro o que aconteceu, não plenamente claro, ainda tem algumas coisas bem estranhas, sobretudo, por exemplo, a ascensão do Alexandre Ramagem. Mas tem o caso da facada do Bolsonaro, que muita gente, usando também o documentário lá do Brasil 247, chama de fakeada, chama de facada fake, e vocês sabem a minha opinião sobre isso. Eu acho que o Bolsonaro realmente tomou uma facada. Eu acho que tantas idas no hospital tem que ter alguma explicação, a menos que ele tenha um câncer que não é público. E o filho dela tava... Ela disse na entrevista aqui, viu, Lucas? Procura aí no nosso canal que nós temos... foi um dos virais da Soraya aqui no nosso canal. Todo mundo ressuscita esse episódio da facada. A facada, posta em dúvida, agrada muito mais os bolsonaristas, tá, gente? É como tiro na orelha do Trump. Agora, tem coisas que aconteceram com o presidente Lula nos últimos anos que depois da gente descobrir agora. Falo isso com muita serenidade, tá, gente? Muita frieza. Tanto que ontem eu falei, eu tenho que fazer esse corte lá no Meteoro. E aí acordei, hoje eu falei, não, eu tenho que falar disso aqui. Eu falo com muita frieza. Tem coisas que aconteceram com o presidente Lula ao longo da campanha de 2022. E na sua eleição para o governo, que eu não descarto não que tenha ocorrido operações nos bastidores para tentar eliminá-lo, sabotá-lo, eventualmente envenená-lo como queriam os Kids Pretos. Eventualmente queriam envenená-lo. Aquela história do avião, e eu não botava fé, tá, gente? Eu vi ao vivo o avião. Tava numa live eu, Gustavo Mendes e o Viaro, no DCM. Nós estávamos vendo o avião ao vivo. E o avião podia ter caído. O Lula podia ter morrido ali ao vivo. E eu estava acompanhando ali. E estava até não levando tão a sério. Podia ter acontecido uma tragédia. E a Soraya tá falando, essa história aí do avião tá mal explicada. Tem muita coisa mal explicada. O policial federal que foi preso na operação da Polícia Federal estava vazando dados da segurança do presidente da República.
dados da segurança do presidente da República. Há em curso, gente, nessa tentativa de golpe, todos os tipos de horrores contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Todos os tipos de horrores. O que fizeram com a história desse homem, esse sim, quase um mártir da democracia. O Bem-vindo Siqueira me falou uma vez, antes de vazar os diálogos do Intercept, ele falou, olha, para mim, a trajetória do Lula parece a trajetória de um ser trágico. E olha, eu vou falar para vocês, mesmo depois de reabilitado com as conversas da Vaza Jato públicas, com a Lava Jato desmoralizada, o Lula ainda pode virar um mártir, tá, gente? Porque esse homem dedica a vida ao país, dedica a sua vida... ele não teria motivo nenhum para ser presidente pela terceira vez. Ele podia ir curtir a vida dele. E deixar essa coisa para lá. O Brasil é muito complicado, gente. O Brasil é muito complicado. Sim, antes da eleição de 18, eu acompanhei isso. O Joaquim de Carvalho, que era repórter do DCM na época, estava na caravana e estava o filho do Mino Carta também. E o ônibus foi baleado. Tinha gente que praticava tiro com a foto do Lula. Com a foto do Lula, gente. Então, antes de cair nessa questão da facada do Bolsonaro, que é uma coisa que interessa aos bolsonaristas, fiquem atentos a isso. Mesmo que você duvide, tá, gente? Não tem problema, vocês não precisam concordar comigo. Não precisam concordar comigo. Podem acreditar que a facada foi falsa, fiquem à vontade. Eu não tenho problema com isso. Eu tenho problema a respeito de vocês. Eu acho que vocês deviam ser um pouco mais pé no chão e entender que isso, em dúvida, só interessa aos bolsonaristas. Só interessa aos bolsonaristas. A gente não precisa fazer o jogo deles. Embora o episódio da facada tenha muitas coisas estranhas. Tenha muitas coisas estranhas. A gente não precisa fazer o jogo dos bolsonaristas. Mas agora sim, a gente precisa entender que tem episódios envolvendo o presidente Lula. E eu não estou dizendo aqui que sabotaram o avião do presidente Lula. Eu não sei. A Soraya não me apresentou nenhuma prova. Mas ela disse que tem algo muito estranho. O presidente Lula achou muito estranho. Muita gente achou aquilo muito estranho. E agora que a gente descobre que tinha plano impresso para dar golpe no Planalto, quando a gente descobre que tem uma tentativa de envenenar o presidente e o vice, que as forças táticas estavam posicionadas na frente do imóvel do Alexandre de Moraes, eu acho que a teoria da conspiração não é tão teoria da conspiração assim. Eu acho que a segurança do país está em risco na mão desses bolsonaristas. Então a gente tem que ficar muito atento, exatamente. Gostei, Merri, a minha opinião é bem parecida com a sua. Eu acredito que a facada foi real. Minha única dúvida é se teve ou não planejamento da parte de lá. Sim, sem dúvida nenhuma. O que teve eles se aproveitaram politicamente desse episódio, né? Isso aí, acho que não tem dúvida quanto a isso, que é o que gera dúvida. Se o cara ganhou praticamente a eleição de 18 nisso, será que a facada não foi fake? E aí eu entendo as pessoas que acreditam no documentário, que acreditam eventualmente em algumas teorias da conspiração, mas a gente precisa tomar cuidado. O nosso campo não é o campo das teorias da conspiração. Essa Folha Democrata, nós criamos ela, inclusive para combater fake news. Não caiam nas mentiras, gente. Aqui é tudo checado. E quando eu especulo com responsabilidade, queridos. Com responsabilidade. Então a gente está tratando aqui de todos esses assuntos complicados, estamos tratando aqui desses assuntos tão difíceis e não vamos fugir da raia. Fala pessoal da Folha Democrata, aqui é Pedro Zambarda, editor do canal, falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata. Gente, a Folha Democrata é financiada através de um Pix chamado Folha Democrata, é o endereço do Pix, né? folhademocrata@gmail.com. Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui
com o YouTube, vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Gayer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news e tudo o que a gente acompanha. Por R$80 no nosso Pix você ganha um curso de roteiro para série, o que é muito importante se você é artista, roteirista, se você lida com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos um curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$5, que é ministrado por mim. A gente tem aí quase uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros, minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você, que é o nosso público, de uma maneira muito séria. Vida longa e próspera, gente. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.